Bem-vindos! Esse é o Geek a Vapor, o seu canal de entretenimento com foco em tecnologia. E hoje, em nosso primeiro Era do Vapor, eu, Sérgio Gaioto, vou apresentar para vocês um pouquinho do transistor. Você sabe como seria a sua vida sem o transistor? Esquece celular, você nem conseguiria levar ele numa mochila de acampamento. Computador em casa? Videogame? iPod? Pendrive? Nada disso existiria no mesmo tamanho que a gente conhece, nem com a velocidade de processamento, e seria caro pra caramba. Na era do vapor, quem mandava eram as válvulas, enormes, caras, frágeis. O máximo que se conseguia fazer eram rádios, amplificadores para guitarras e alguns telefones que ficavam pendurados na parede de casa, ou um computador do tamanho de 2 quadras de basquete de uma escola. Então vamos lá, nos acompanhe nessa história. Em 1904, o físico inglês John Fleming criou a válvula de diodo, que corrigia uma onda elétrica e entregava a informação de volta. Logo na sequência, o americano Lee Forrest inventou em 1906 a válvula triodo, que amplificava uma onda elétrica, gerando um som novamente em volume suficiente para ser utilizado em aplicações práticas. Olha aí, válvula para telefones e amplificadores. E assim começa a era da eletrônica, a partir das válvulas, do rádio e da televisão e dos computadores. O ENIAC, o primeiro computador, começou a ser desenvolvido em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento avançado em matemática, mas só foi concluído em 1946, depois que acabou a guerra. Só para você ter uma ideia do que era construir um computador com válvulas, ele pesava 30 toneladas, media 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento e ocupava 180 metros quadrados de área construída. E ele foi construído em cima de estruturas metálicas com 2,70 metros de altura e contava com 70 mil resistores e 17.468 válvulas a vácuo, ocupando a área de um ginásio desportivo. Olha aí, as 2 quadras de basquete da tua escola. Segundo Tom Forrest, quando acionado pela primeira vez, o ENIAC consumiu tanta energia que as luzes da Filadélfia inteira piscaram. As válvulas já atingiam frequências interessantes pensando em megahertz. O problema é que esquentavam demais, consumiam muita eletricidade e se queimavam com facilidade. Dado o tamanho dos computadores e equipamentos da época, era muito comum mariposas e insetos entrarem dentro do computador, tocarem na válvula e morrerem torrados. Daí que surgiu o termo bug. Era fácil usar válvulas em rádios que usavam poucas, mas construir um computador que usava milhares era extremamente complicado e caro. Mas nem tudo estava perdido, porque o transistor ou transistor, que é um componente eletrônico que ficou popular na década de 1950, ele foi responsável pela revolução da eletrônica da década de 1960. Mega presente em amplificadores e interruptores de sinais elétricos. O termo transistor vem do termo em inglês transfer resistor, ou resistência de transferência de energia. O principal processo realizado por um transistor é a resistência de transferência. O que é isso? Significa que a impedância característica do componente varia para cima ou para baixo da polarização pré-estabelecida. A corrente elétrica que passa entre o coletor e o emissor do transistor varia dentro de determinados parâmetros pré-estabelecidos. Essa variação é feita através da variação de corrente num dos terminais chamados base, o que ocasiona o processo de amplificação de sinal, o famoso amplificador. Isso sim é a base de tudo que a gente está vendo hoje. O transistor é sim responsável pelo controle de fluxo de eletricidade, também pelo fluxo de dados que transita nos circuitos de diversos tipos de equipamentos eletrônicos. Aí você tem de tudo. Você tem placa-mãe, você tem filmadora, você tem máquina digital, você tem celular. Só para a gente entender como que o transistor trata o fluxo de eletricidade, ele trabalha com o conceito de amplificar.
que nada mais é que tornar um sinal elétrico mais forte. Vai um exemplo. Um sinal gerado por um microfone é injetado no circuito eletrônico, cuja função principal é transformar esse sinal fraco, gerado pelo microfone, em sinais elétricos com a mesma característica, mas com potência suficiente para sair em alto-falantes. Olha aí, esse é o tal do ganho de sinal, ou seja, a amplificação. O objetivo do projeto que chegou no transistor era criar um dispositivo compacto e barato para substituir as válvulas termiônicas usadas nos sistemas telefônicos da época. O transistor de germânio foi inventado nos laboratórios da Bell Telephone por John Barden e Walter Brattain em 1947. E inicialmente só foi demonstrado em 23 de dezembro de 1948. E nessa receberam o Nobel de Física em 1956. Já em 1954 é lançado no mercado o primeiro transistor utilizando silício. Aí sim, o negócio mudou de figura, porque o silício é um elemento químico com ponto de fusão em 1420 graus Celsius, ou seja, aguenta muito calor até poder estragar. E tinha outras vantagens sobre o germânio, como maior tensão de corte e quase nenhum curto-circuito. Com isso, os transistores feitos em silício podiam operar com maior potência, pois tinha maior dissipação de calor, esfriava mais rápido, indicados para aplicações militares. O silício como material foi um grande avanço na produção dos transistores. Porém, não tardou muito para que um grupo de engenheiros, trabalhando nos laboratórios de pesquisa da companhia americana Fairchild, desenvolvesse em 1957 uma nova tecnologia para a fabricação de um amplificador em estado sólido, conhecido como processo por difusão, e o transistor vem evoluindo. Quando os inventores perceberam que poderiam utilizar os transistores em cascata, ou seja, um controlando os outros, nasce aí os primórdios da computação moderna. Em 1960 começa a revolução que fez com que os computadores começassem a ter o seu tamanho reduzido, fazendo diversos cientistas usarem a cabeça e ter ideias de como isso poderia ser usado para levar os computadores às casas das pessoas. Finalmente, olha só, chega de válvula, o negócio é transistor, o negócio é ter um computador que cabe numa mesa pelo menos. Lembra que uma galera percebeu que seria possível colocar vários transistores, um conectado ao outro? Pois é, assim nasce o circuito integrado. Daí pra frente foi apenas encolher tudo, ou miniaturizar e chegar até os dias de hoje. Nos dias de hoje, o que nós temos em mãos? Nós temos, basicamente, um Xbox One com 5 bilhões de transistores. Esse número só cresceu. O transistor veio para mudar a nossa vida. Ele nos arrancou da era do vapor, nos tirou uma válvula quente, custosa, que comia energia elétrica até morrer e trouxe algo que possibilitou esse celular que está na tua mão, esse laptop que está na tua frente, esse tablet, a tua TV, ou seja, todo o conforto que nós temos. Foi como a gente falou que é a proposta da era do vapor. Hoje é só um botão que a gente aperta, mas ontem era uma alavanca bem pesada. E assim terminamos o primeiro Era do Vapor. Curta o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Também estamos presentes no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também visite nosso site www.geekavapor.com.br. Nos envie e-mail no sinaldefumaça@geekavapor.com.br. Suas críticas e sugestões são muito bem-vindas, porque é tema na mão, canal em ebulição!